Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor Arthur Benevenuti e hoje o nosso estudo é sobre o segundo capítulo da segunda carta de Pedro. A leitura que eu vou fazer será na Nova Almeida Atualizada e é importante que a gente lembre que a segunda carta de Pedro é como se fosse um testamento do Pedro, não é? Como se fossem as últimas palavras do apóstolo Pedro, já prevendo que ele estava se aproximando da morte, não é? Então, por isso, é como se fosse um testamento de um pai espiritual, não é? De um grupo de cristãos. Talvez uma boa reflexão e uma boa pergunta que a gente poderia fazer, se colocando no lugar de Pedro, é: o que você diria se soubesse que seriam as suas últimas palavras? Tenho conversado com muitas mães, pais e avós que demonstram muita preocupação com a fé dos seus filhos e dos seus netos quando eles não estiverem mais aqui. E as palavras do Pedro são significativas nesse contexto. O que um pastor diria para a sua congregação como suas últimas palavras quando ele estava se despedindo desse mundo, dessa vida, desse lado da vida? A resposta do Pedro no capítulo 2 é basicamente: cuidado com os falsos mestres. Esse é o conselho do Pedro. E por que o Pedro faz esse conselho e por que ele demonstra essa preocupação? Porque o desvio da fé que o Pedro havia ensinado tem como consequência a condenação. Existem duas formas de desencaminhar alguém da fé cristã. A primeira delas é o mau exemplo, e é justamente essa questão que o Pedro trata aqui no capítulo 2. A segunda é a distorção teológica do ensino de Jesus e dos apóstolos, e essa vai vir no próximo estudo, no capítulo 3. É verdade que nenhum falso mestre diz que é falso mestre, e por isso essa questão de avaliação de quem é um falso mestre e de quem não é uma questão que deve ser julgada por quem ouve a palavra e por quem acompanha o exemplo de vida cristã. Aqui o Pedro não tem um falso mestre específico em vista, não é? Como em outros momentos o texto bíblico é voltado contra algum falso mestre particularmente, mas o Pedro escreve aqui falando a respeito de falsos mestres em geral, porque ele envia essa carta para diversas congregações e por isso ele fala de maneiras diferentes de ser um falso mestre, não é? As palavras de Pedro aqui são preventivas e ela demonstra que o perigo não vem só de fora da igreja. Muitas vezes a gente se preocupa com o perigo que vem de fora, mas o Pedro nos mostra que o perigo na igreja cristã vem de dentro também. Então no versículo 1 ele diz: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Pedro está falando aqui de gente que é liderança na igreja cristã, é mestre da igreja e que vive em prática libertina. Essa é uma palavra que significa também vive de uma maneira sacana, não é? Que usa de sensualidade ou que faz mau uso da sua sexualidade e faz com que cristãos mais fracos sigam o seu mau exemplo e, como consequência, a igreja é difamada. Pedro também se refere a práticas religiosas místicas e esotéricas que, de alguma forma, relativizam o mal a ponto de legitimar a imoralidade e outros pecados ainda como sendo naturais. Uns adotam crenças baseadas em supostas forças cósmicas e energéticas e outros seguem deuses criados à sua própria imagem e semelhança, que são projeção dos seus próprios desejos. Então, no versículo 3, o Pedro vai adiante dizendo: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, palavras que foram inventadas por eles mesmos, ensinamentos, doutrinas que foram inventadas por eles mesmos. Mas, para eles, diz Pedro, a condenação decretada há muito tempo não tarda.
e a destruição deles não caiu no esquecimento. Veja que um dos ensinos dos falsos mestres contra quem o Pedro aqui escreve, contrariavam o ensino de Jesus e dos apóstolos, era que não haveria acerto de contas. Pedro responde que não só haverá acerto de contas no julgamento final, mas também esse falso ensino e esse comportamento estimulado por ele de que não vai haver acerto de contas não seria esquecido no dia do acerto. Aliás, como será que vive alguém que crê que não haverá acerto de contas? É justamente alguém que vive em práticas libertinas, onde a ganância é algo comum e corriqueiro, a desonestidade também é algo que acontece e não tem problema nenhum. Né? Por isso, tudo isso era comum entre esses falsos mestres, justamente por isso, porque eles achavam que não iam ter que prestar contas a Deus nunca. É verdade que Deus ama também esses falsos mestres, gostaria que eles se arrependessem dos seus pecados e que fossem perdoados. Mas o Pedro deixa muito claro que enquanto eles não se arrependerem, eles estão sob a condenação. E a partir de agora, então, Pedro vai citar 3 exemplos do Antigo Testamento sobre como Deus, por um lado, preserva os fiéis e como, por outro lado, Deus pune aqueles que contrariam a sua vontade. Deus cita a queda dos anjos, Deus cita o dilúvio e Deus cita a destruição de Sodoma e Gomorra. No versículo 4 ele diz: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Jó, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob o castigo, para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Aqui, quando o Pedro fala a respeito dos anjos caídos, né, da queda dos anjos, é importante que a gente lembre que, embora a Bíblia não tenha nenhum relato mais detalhado dessa queda dos anjos, ela é mencionada diversas vezes no texto bíblico de passagem, assim como nesse texto. E veja como Pedro vai relacionar essas 3 histórias do Antigo Testamento com a forma de viver dos falsos profetas do seu tempo, né? Eles viviam de uma forma imoral e eles faziam com que o povo de Deus não se importassem com questões éticas e com os frutos da sua fé. Eles então distorciam a mensagem da liberdade cristã e usavam essa liberdade cristã como desculpa para fazerem aquilo que bem entendiam. E o Pedro então deixa muito claro que esse comportamento não é liberdade, mas é escravidão dos seus próprios impulsos. Vamos ver agora a partir do versículo 12. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação dos seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos. Encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza, essa gente maldita. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta,
aqui uma referência ao episódio que é narrado para nós em Números, no capítulo 22, onde um profeta de Deus vira a casaca quando ele recebe uma proposta tentadora. Pedro vai adiante no versículo 17, dizendo: esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aqui o Pedro fala a respeito de promessas que esses falsos mestres faziam, promessas de libertação sem Cristo. Né? A promessa é de liberdade, mas o fim é outra escravidão. Precisamos tomar muito cuidado com práticas do nosso tempo, que talvez sejam bastante diferentes das práticas do tempo de Pedro, mas que também prometem liberdade, não é? Mas uma liberdade sem Cristo. Uma liberdade sem Cristo é, no máximo, uma liberdade muito superficial. Nós pensamos, por exemplo, que muitas vezes os consultórios estão cheios de pessoas que estão escravizadas pelos seus vícios, pelas suas compulsões, pelas suas obsessões, por traumas do passado, e essas pessoas não conseguem se libertar disso. No entanto, Deus é poderoso para ajudar. É verdade que muitas vezes Deus usa terapia, terapeutas e profissionais, de fato, né, para auxiliar na cura dessas pessoas, não é? Mas nada substitui a liberdade que o perdão em Cristo vai nos trazer, que a fé em Cristo nos traz. Pedro vai adiante no versículo 20, dizendo: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Essa é a situação de alguém que é trazido à fé em Cristo, ou pelo batismo, ou pela palavra de Deus, e depois abandona a fé em Cristo. O Pedro está dizendo aqui, assim como o texto bíblico vai dizer em outros momentos, seria melhor se essa pessoa nunca tivesse vindo à fé cristã. Vai ser o resultado, o estado dela depois de deixar a fé cristã, tendo sido trazida à fé cristã, é um resultado pior, é um estado pior do que o estado que ela estaria se ainda estivesse na descrença e nunca tivesse conhecido a Cristo. Porque essa pessoa rejeitou deliberadamente Cristo. Pensemos, por exemplo, na quantidade de membros que deixam as nossas igrejas, as nossas congregações. Né? Essa é a situação deles. Né? Gente que deixa a fé em Cristo. Né? É uma situação muito triste. Né? E é isso que o Pedro quer evitar. Essa é a consequência da atuação de falsos mestres. E ele vai adiante no versículo 21, dizendo: pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz o provérbio, muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito. É um provérbio lá do livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 11. E mais um provérbio citado aqui: a porca lavada volta a rolar na lama. Quando alguém é trazido à fé em Cristo, ou pelo batismo ou pela palavra, e deliberadamente nega essa fé depois disso, Pedro está comparando aqui com um cachorro que depois de vomitar vai comer o seu próprio vômito, ou como uma porca depois de ser lavada que vai rolar na lama. Em outras palavras, para Deus é nojento quando isso acontece. A gente, na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa maneira de pensar de cidadão do século XXI, de repente a gente tende a amenizar essa situação. Né? A palavra de Deus não ameniza. Né? Ela expõe a gravidade dessa situação e fala como para Deus isso é muito sério, e não é só sério, né? É nojento.
Para que a gente conclua esse momento, trazendo uma reflexão sobre esse texto todo, que é um texto pesado, né? Um texto difícil de ler, de refletir, de entender o que o Pedro está dizendo, é importante que a gente faça a reflexão e aplique isso para a nossa vida, perguntando quem são os meus mestres. Quem eu estou permitindo que me influencie? É disso que Pedro está falando aqui. Porque, por exemplo, que influência os nossos filhos têm? O que os nossos filhos andam assistindo? Quem é a influência dele? Que influência os nossos filhos terão no futuro? Essa deve ser uma preocupação nossa como pais, e essa deve ser uma preocupação nossa pessoalmente também. A gente está se cercando de tanto mestre que talvez tenha feito a gente como que vomitar e comer o nosso vômito. Às vezes, alguns mestres que a gente tem ouvido, gente que tem nos influenciado, tá nos fazendo voltar para a lama, tendo sido lavados por Cristo. Como é que eu escolho os meus próprios mestres? Como é que eu escolho aqueles a quem eu vou ouvir? O que Cristo diz sobre a vida desses mestres? O que Cristo diz sobre o ensinamento desses mestres? Os meus mestres têm encorajado em mim comportamentos pecaminosos? É importante que eu me pergunte sobre isso. Por isso, o Pedro está aqui dizendo para nós, cuidado. Porque dependendo dos mestres que a gente escolhe para a nossa vida e aqueles que a gente permite que nos influenciem, isso pode destruir a nossa fé. E se não chegar a destruir a nossa fé, no mínimo vai nos causar problemas, certamente, se a gente tem os mestres errados. É importante que a gente faça esse monte de pergunta, porque a gente toma essas decisões sobre quem vai ser os nossos mestres, quem a gente vai permitir que nos influencie, a gente toma essas decisões o tempo todo, sem se dar conta. E é preciso que a gente tome essas decisões de maneira consciente. Por isso, Pedro está aqui nos trazendo uma reflexão muito importante. Pedro gasta aqui 2 capítulos inteiros para falar a respeito dos falsos mestres. Por que será? Porque o mau exemplo dos falsos mestres e o seu ensinamento distorcido pode fazer com que você considere mentira aquilo que Deus diz para você na sua palavra. Imagina você, ou alguém que você ama, considerando mentira que você é pecador e que precisa de perdão. Imagina você ou alguém que você ama, considerando mentira que Deus ama você e enviou Jesus para perdoar o seu pecado e lhe salvar. Isso seria uma tragédia. E é isso que Pedro não quer. E é isso que nós, como igreja, também não queremos com nenhum dos nossos membros. É isso que nós, pais, não queremos para os nossos filhos. É isso que avós não querem para os seus netos. É isso que cristãos não querem para os seus familiares e para os seus amigos. Por isso que cada um de nós possa refletir sobre qual mensagem deveria estar ouvindo e qual não deveria estar ouvindo. Que Deus abençoe essa reflexão e que nós possamos tomar decisões sobre quem nós ouvimos, sobre quem nos influencia e que essas decisões sejam conscientes e ao mesmo tempo sejam responsáveis e cristãs, que levem em conta o que Cristo acha desses nossos mestres, o que Cristo acha dos comportamentos que os nossos mestres têm encorajado. Que a gente possa pensar e valorizar a nossa vida cristã como consequência da fé que Deus nos deu, do perdão que Cristo conquistou por nós, que Ele nos deu de graça. Ele nos garante o perdão e a salvação. E por isso, nós nos alertamos e vivemos uma vida alerta contra os mestres que podem ser falsos e que podem influenciar negativamente a nossa fé e a nossa vida cristã. Que Deus abençoe essa reflexão e a palavra dele nos nossos corações. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.